tá? Primeiro, você tem que ter as necessidades básicas, né? Comer, dormir, frio, etc. Uma vez satisfeitas as necessidades básicas que surgem proteção e segurança. Então, primeiro você vai comer, depois você vai se preocupar. Eu quero comer agora, depois eu quero comer amanhã, depois eu quero comer todo dia. Depois vem afeto e pertencimento, ou seja, meu grupo familiar. Depois vem autoestima e, por último, realização pessoal, a pirâmide de Maslow. Ok? Muito bem. Mas na prática, realmente, para você se preocupar com realização pessoal, primeiro você tem que atender seus instintos sexuais? A pirâmide de Maslow foi utilizada durante muito tempo, porque é meio óbvio, né? Não, eu não consigo pensar em nada quando estou com fome. Não, eu não consigo fazer nada quando isso está acontecendo. Porém, nós, em termos de pesquisa, evoluímos bastante. E algumas descobertas interessantes começaram a surgir no que a gente chama de anatomia comparada e também a comparação entre determinados modelos sociais animais e os seres humanos. Como assim? O que tem a ver a anatomia comparada? Olha só. Quando nós estamos num estado de homeostase emocional, nós temos determinadas atividades cerebrais. Quando nós não estamos, lembra ansiedade, procrastinação, todos aqueles transtornos comportamentais, as nossas necessidades, os seres humanos, são muito complexas. Mas o que é o básico? E por que algumas pessoas não se encaixam na pirâmide de Maslow? Por que as coisas são nebulosas? Muito bem. Ao estudar a evolução do comportamento animal, vamos pegar lobos e outros animais que têm uma sociedade complexa e hierárquica. Como assim? Tem líderes diferentes, papéis específicos nessa sociedade. Um animal, por exemplo, um cão, ele nasce alfa e nasce beta? Ele já nasce com papéis pré-definidos? Ou isso se desenvolve na convivência social? Eles notaram que muitos papéis podem ser alterados. Por exemplo, o líder morreu e uma outra assume essa situação e o comportamento dele muda. Por exemplo, o líder de uma alcateia, ele tem determinadas alterações metabólicas. A matriarca tem também. Então, existem posições dentro da estrutura hierárquica dos lobos com características próprias. Mas aí o alfa morreu. Um outro assume aquela função e ele começa a produzir alterações. Então, é a função que gera a alteração é pré-existente. Então, a partir daí, eles começaram a estudar. O que eles descobriram? Nós temos muita afinidade com os cães, né? O melhor amigo do homem, aquela coisa. É um animal que se tornou de estimação, porque, veja bem, você cuidar de porcos, de bois, é uma coisa meio óbvia. Eu vou me alimentar dele, então é meio óbvio. Mas o cão, quando ele se aproximou do convívio humano, ele não tinha exatamente um papel. Depois foi percebendo que tinha algumas vantagens. O papel de animal de estimação, de companhia, etc. O ser humano se identifica muito. Ah, porque o cachorro é bonitinho? Não, tem vários animais muito bonitinhos que não produzem isso e não são passíveis de domesticação. Por quê? Porque a estrutura deles na sociedade animal não é semelhante, por isso eles não se encaixam em papéis que nós definimos para eles, como os cães podem fazer, como gatos podem fazer, apesar da diferença muito grande entre gatos e cães. Anete, seja mais clara, é o seguinte, existem comportamentos ou motivações intrínsecas. O que é intrínseco? Nasceu com você, tá? Vamos chamar isso de necessidades. Então, nós temos necessidades físicas, mas temos também necessidades psíquicas. E nós chamamos de necessidades intrínsecas aquela que não é fruto da convivência social. Você nasce assim. Você tem essa necessidade. É uma necessidade emocional que tem que ser preenchida. O que acontece quando você não preenche necessidades físicas? Você tem sequelas orgânicas. Então, se você não dá os nutrientes necessários, se você não protege do frio, disso, daquilo, você vai ter anomalias físicas. Psiquicamente, também acontece. Então, você nasce com certas necessidades emocionais. Se essas necessidades não são preenchidas,
você começa a apresentar algumas sequelas de natureza psicológica. Então, muitos acreditavam um monte de necessidades, mas, à medida que foi comparando com os animais, a gente tem a tendência a dar motivações humanas aos animais. E a ideia contrária pode ser interessante. Motivações animais aos seres humanos, por exemplo. Numa alcateia, existem 3 estruturas básicas que devem ser preenchidas, tá? E animais nascem com a necessidade de assumir determinados postos. Então, mesmo o filhote já pode diferenciar um alfa, um beta, um maternal. Como assim? Alfa, beta e maternal? Sim, alfa, beta e maternal. E não tem nada a ver com sexo, maternal, masculino, feminino, não. São posturas, você não vai chamar psicológica no cachorro, mas posturas, necessidades, em que o alfa assume um papel de liderança, tá? Um beta assume um papel de realização de determinadas tarefas. E o maternal, proteção. Espera aí, não entendi muito bem. Vamos traduzir aqui, vou pegar aqui a descrição do Heinz Dieter Smaut, da Universidade de Wuppertal. Não sei se assim se pronuncia, mas o trabalho dele é bem específico e ele descreve essa análise e que eles encontraram nos seres humanos, um trabalho de neurociência paralelo, estruturas semelhantes, tá? Atualmente, prevalece entre a maioria dos pesquisadores o consenso sobre 3 motivações fundamentais. O que são motivações fundamentais? São necessidades intrínsecas, tá? Você nasceu com isso. Não são iguais para todo mundo, tá? Primeiro, desejo de conseguir poder. Desejo de conseguir sucesso. Desejo de pertencimento ou afiliação. Esses 3 aspectos formam o denominador comum nos inventários das necessidades. Pessoas motivadas pelo poder buscam se sentir superiores aos outros. As impulsionadas pelo sucesso querem se aperfeiçoar. Aquelas que pretendem pertencer a grupo e criar vínculos se empenham em investimentos em relacionamentos. Espera aí. Mas olha só, sem dar valência de importância, isso é bom, isso é ruim, tá? Ser melhor do que os outros nesse sentido não é questão de superioridade nesse sentido. Vamos falar em maneira bem simples, é o seguinte. Aquele que predominantemente tem a necessidade do poder, ele quer ouvir o quê? Você é o chefe. Tá? É o que satisfaz esse anseio psicológico que nasceu com ele. Você é o chefe. Aquele que busca o sucesso, o que é que satisfaz esse anseio nele? Você é bom. E aquele que busca pertencimento, afiliação, ele quer ouvir, eu gosto de você. Entenderam? Poder, você é o chefe. Sucesso, você é bom. Pertencimento, eu gosto de você.